Pereira está na área para trazer aquela análise afiada de uma série de contextos que envolvem Santa Catarina. Moacir, mais uma vez, prazer estar contigo aqui no estúdio. Todo meu. Ainda mais para falar de temas importantes, como, por exemplo, esse que você vai iniciar, que tem relação com o Plano 1000. Dinheiro vem, não vem, os prefeitos seguem apreensivos com isso, né? Bom, primeiro eu preciso fazer um registro aqui importante, porque eu tive o prazer de também participar levemente lá da Feijoada do Cacau, 25ª, foi a mais bem organizada, a melhor, enfim, tudo 10. Mas o mais importante, o carinho das pessoas que estavam na festa. E todas, cadê o Polito? Onde está o Polito? Ele disse, o Polito está trabalhando em Itajaí, na cobertura da Volvo Ocean Race. E fez uma cobertura realmente muito elogiada por todos, excelente e, como sempre, profissional. Então, Polito, parabéns aí mais uma vez. Realmente lamentei porque eu queria estar ao teu lado lá para circular, né, com aquele público maravilhoso que estava na maravilhosa Feijoada do Cacau, 25 anos. Polito, é o seguinte, muita expectativa, né, de todas as prefeituras de Santa Catarina, especialmente aquelas que celebraram o acordo do Plano 1000, polêmico Plano 1000, que está sendo questionado na Justiça e foi suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado. Mas o governador Jorginho Melo assinou um decreto publicado no Diário Oficial de Santa Catarina, fixando novas normas para transferência de recursos financeiros do governo para as prefeituras municipais, visando a execução de convênios dos planos de 2021 e 2022, exatamente abrangidos pelo famoso Plano 1000. Inclui municípios beneficiados com aqueles recursos cujos convênios estavam travados no governo do Estado por pendência judicial e também bloqueio do Tribunal de Contas do Estado, como já falei. O decreto governamental, Polito, condiciona a liberação desses recursos a prestações de contas nos valores acima de R$1 milhão. A partir de hoje, nos termos desse decreto 83, que está no Diário Oficial do dia 31 de março, portanto, sexta-feira passada, o governo vai começar a liberar recursos para as prefeituras que firmaram acordos na gestão do governador Carlos Moisés. Há várias obras rodoviárias em andamento nesse momento, em diferentes municípios de Santa Catarina, que aguardavam exatamente a definição dessas regras novas e também o início dos pagamentos, que vai começar hoje pelo governo de Santa Catarina, Polito. Estou até agora tentando entender o que aconteceu para partir de dentro da agência que deveria estimular as exportações e os investimentos, críticas ao agronegócio, que é o mais pujante do planeta. Polito, realmente é uma sucessão de contradições e incoerências de órgãos e autoridades do governo federal que não dá para explicar realmente. Porque no final de semana, realmente uma grande repercussão, com muitos protestos de entidades empresariais de Santa Catarina e do Brasil contra o presidente da Apex, o petista Jorge Viana. É que ele atribuiu ao agronegócio os problemas ambientais que estão registrados no Brasil. A Apex é um órgão federal, foi criada e tem como objetivo exatamente a promoção e a divulgação, a comercialização dos produtos brasileiros no exterior. Realmente, Polito, inaceitável que o presidente desta organização federal vá para a China, antecipando a chegada da comitiva do presidente Lula, para denegrir a imagem do agronegócio com informações consideradas injuriosas e inverídicas. Aqui em Santa Catarina, a Federação das Associações Empresariais, a FACISC, divulgou uma contundente nota oficial, destacando que o agronegócio é um dos propulsores da economia brasileira e catarinense. Representa 64,4% das exportações, principalmente de carnes de aves e suínos aqui de Santa Catarina. E Santa Catarina exporta para mais de 160 países, com comprovada qualidade e tecnologia de ponta aplicada na sua produção, inclusive com reconhecimento há muitos anos da Organização Internacional de Saúde Animal. O agronegócio de Santa Catarina, em 2022, para se ter uma ideia, foi o responsável por 47% das exportações brasileiras e a China, coincidentemente, é o maior parceiro comercial do Brasil em relação a essas exportações. Quer dizer, o novo governo vem especializando aí em gols contra a economia e contra setores fundamentais da área produtiva nacional, Polito. Também acredito. Inacreditável. E estou aqui pensando em outra questão polêmica que cerca os novos fatos que estão ao redor da trágica morte do ex-reitor da Universidade Federal. Polito, e há fatos novos. Temos fatos novos aí, o polêmico processo da prisão do falecido reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Luiz Carlos Canceler de Olivo, continua em destaque no Supremo Tribunal Federal. O assunto estava meio apagado, já meio esquecido, né? Mas volta à tona exatamente com essa decisão. O ministro Gilmar Mendes, do STF, abriu divergência no julgamento de um agravo regimental. Este agravo
está requerendo aí a suspensão da juíza Janaína Cassol Machado, da primeira vara federal de Florianópolis, em recurso ajuizado pelo professor Eduardo Lobo. A magistrada foi que conduziu todo esse processo que culminou com o suicídio do reitor da Universidade Federal. O relator do processo, o ministro Edson Fachin, votou contra a suspensão da magistrada federal. Mas o ministro Gilmar Mendes, de maneira muito contundente, longa decisão, sustenta que houve antecipação de culpa do reitor na decisão da juíza federal aqui de Santa Catarina. E ele relaciona, isso aqui é grave, Polito. Gilmar Mendes relaciona o suicídio do reitor a esse julgamento parcial da juíza aqui de Santa Catarina. Em 14 de setembro de 2017, o reitor Cancelheiro de Olivo foi preso pela Polícia Federal, acusado de desviar 80 milhões de reais da Universidade Federal do Ministério da Educação. Proibido de circular no campus por decisão da magistrada, 15 dias depois, o reitor se suicidou. O inquérito da Polícia Federal concluiu pela inexistência de provas contra o reitor. E agora, o ministro Gilmar Mendes atribuiu o suicídio à parcialidade da juíza federal aqui em Florianópolis. Um abraço, Polito, e excelente semana a todos. Abração, Moacir.